E aí, Tia Meia, começando mais um vídeo aí do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço pra vocês aí. E é incrível o poder que a mídia, né, tradicional tem agora dentro do YouTube, né? A gente vê aí tantas pessoas indo, falando o que era inverdades em muitas situações na mídia tradicional, em via de televisão, TV paga, TV aberta. E agora a gente está vendo que alguns deles estão vindo para o YouTube com o mesmo viés, falar certas inverdades. E mais uma vez aí o Mauro César falando, expondo seu ponto de vista, sua opinião, sua análise sobre o Maracanã, sendo que é a mesma ladainha que ele vem desde o início falando. Mas, porém, ele não vem falando alguns pontos que ele deveria ter falado. Por exemplo, o Vasco não quer estar somente com os dois, Flamengo e Fluminense, lá pelo Maracanã. O Vasco está querendo administrar o Maracanã de forma sensata e honesta, como a própria Vasco, a situação toda ali, a Lendas, a W Torre, está querendo propor, né? Ter uma administração séria e para todo mundo. Ah, o gramado, gente, infelizmente vai ser a realidade de pouco tempo aí que todo mundo vai utilizar um gramado sintético do perfil e do nível, claro, que o Botafogo botou aí. Ninguém vai reclamar desse gramado, porque até a própria FIFA deu aval, falou que é padrão FIFA o estilo do gramado. E esse daí é o mais moderno de hoje em dia. Claro, a galera da empresa aí, junto a Lendas, a W Torre e o Vasco, vão analisar qual perfil de gramado vai ser utilizado ali no Maracanã, caso possa, né, assumir o estádio. Isso daí tá virando um imbróglio muito grande, uma situação muito grande, e às vezes o próprio jornalista, ele tenta, sabe, pôr uns pontos para ser apelativo. Por exemplo, sem o Maracanã ou sem o Flamengo, o Maracanã não vive. Isso daí é mentira, né? Isso daí é um caô que eles querem acreditar, assim como o Flamengo vai construir estádio. Não vai construir um estádio. Não vai. Eles não têm poder de fazer isso. Sozinho não. Pode vir uma empresa para fazer isso daí. Aí eu concordo. E deve ser feito. Um clube centenário como o Flamengo, campeão de várias coisas aí, e não ter um estádio próprio, isso é uma vergonha, né? Em outros países aí nem disputaria algum tipo de campeonato. Mas aqui no Brasil tudo é válido, tudo é pulado aí, principalmente do Flamengo. Tudo eles podem. Rebaixamentos que aconteceu, que não deu, né? Mudaram o regulamento de última hora, enfim. Isso daí não é nem questionamento, só tô botando pontos aí que acontecem do lado de lá, né? Mas vamos ver aí o que o Mauro César, mais uma vez, falou. É a mesma ladainha de sempre, tá, gente? É a mesma ladainha de sempre. Ele vem falando isso daí. Isso daí é uma estratégia, tá? É uma estratégia para que o público que assiste, né? O público que não sabe o verdadeiro teor dos dois lados, aí eles ficam falando, e a pessoa vai abduzindo isso dali, vai pegando como real informação da situação. Ele deveria, por exemplo, falar da Lendas, da W Torre, que são duas empresas gigantes, juntamente com o Vasco querendo organizar o Maracanã da melhor forma. Aí ele bota um ponto aí também. Ah, o Flamengo gastou mais de 100 milhões. E quantos que arrecadou? Vamos lá, vamos ser honestos com o seu público também. Confere aí mais uma ladainha do Mauro César. 3 times não tem jeito. Com 3 times não vai ter jeito. Simples assim, não tem jeito. Não tem como jogar. Nenhum estádio do mundo recebe jogos de 3 times. Em Milão você tem lá o San Siro com Inter e Milan, que é um caso até raro, né? 2 times jogando no mesmo estádio. Mas você faz o levantamento do número de jogos, a diferença é muito grande. Você tem que ter intervalo entre os jogos, né? E nesse final de semana não houve. O Fluminense jogou sábado, no domingo jogou o Vasco. E o Vasco vai usar essas brechas que existem num contrato de concessão provisória que foi renovado agora, que é muito frágil para a dupla Fla-Flu, para entrar e jogar nos jogos que eles chamam de maracanáveis. Que é uma situação absolutamente bizarra, porque assim, o Vasco joga em São Januário quando ele convém que é para o estádio maior. Mas o Vasco não participou dos investimentos, segundo a dupla Fla-Flu, de 100 milhões de reais que os clubes fizeram no estádio, recuperação do gramado, recuperação do estádio, das cadeiras, refletores, estava tudo abandonado quando a empresa que fazia a gestão, que era a Odebrecht, perdeu ali a concessão. O estádio estava com vários problemas. E quem assumiu, que foi o Flamengo primeiro, teve um momento que ainda sob a gestão deles, ou estava nas mãos do Estado, não lembro agora exatamente, estava passando provisoriamente, o Flamengo assumiu reformas no estádio e bancou para poder jogar. Depois os dois se uniram e juntos fizeram
uma série de melhorias no Maracanã. Aí o Vasco não quis participar. Pelo menos não quis, sabe, manifestou. Pode até falar, eu quero, mas quando quer, né? Quando quer, vai para a justiça e tudo. Quem quer, participa. Aí agora o Vasco tem interesse. E aí tem uma grande questão que o Vasco ele é hoje uma SAF, ele é uma empresa. Aí tem uma alegação que é bem curiosa para advogados, né? Mas o Fluminense e o Flamengo alegam o quê? Não, os dois são clubes sem fim lucrativo. O Vasco é uma empresa que visa lucro. O que ele quer com o Maracanã? E o grupo 777 tem outros braços, inclusive eventos e tal. E há quem afirme que o intuito é ter o Maracanã não para futebol, mas para fazer espetáculos outros. Muita gente especula em cima disso. É isso que vai acontecer? Se o Vasco um dia gerir o Maracanã, não sabemos, mas essa situação deve perdurar, ela vai continuar. O Vasco vai ficar tentando entrar, vai conseguir eliminar, aí joga, vai na marra, joga, aí o gramado fica todo detonado, porque não tem como. Eu conversei até com pessoas que trabalham com isso, para entender, existe uma saída? Não tem. Não, porque o representante da 777 teria dito, acho que o site GE, acho que foi o GE que publicou, que ele tem um plano para o gramado. Aí eu perguntei, qual o plano? Não tem plano, não existe plano, cara. Jogar sábado, domingo, quarta-feira, não tem plano. O gramado vai ficar detonado, porque você precisa de um intervalo entre um jogo e o outro. Se você for uma visitação de estádio na Europa, ou mesmo um dia de jogo, ou um dia de treinamento, qualquer estádio na Europa, o gramado é um negócio sagrado. Tem lá aquela fitinha, uma cordinha, você nem chega perto. Ah, vou visitar o Bernabéu, o Camp Nou. Por que não é artificial? O Fluminense e o Flamengo não querem um grama artificial. Eles está fora de cogitação que isso seria, entre aspas. Eles não querem, eles querem continuar com o gramado. Que, aliás, é até uma outra coisa muito discutível. A Premier League não aceita grama artificial. Tem times de outras divisões da Inglaterra. Né? Aqui nós temos agora o Atlético, que foi pioneiro, o Palmeiras e o Botafogo acabou de colocar. Que é outra coisa discutível, né? Que é um equipamento público erguido com o dinheiro do contribuinte, que o Botafogo tem ali, arrendou e falou, botou grama artificial. Será que é para colocar? O Botafogo pode fazer? Faz o que quer. Ninguém discute o Engenhão, só se discute o Maracanã. É engraçado isso. O estádio Milton Santos, o Engenhão, ninguém discute. E é um estádio erguido com o dinheiro público, assim como o Maracanã. O Vasco não briga para jogar lá. Ah, mas é menor. Menor? É mais que o dobro da capacidade de São Januário. São 45 mil lugares. São Januário hoje recebe cerca de 20 mil. Já recebeu 40 mil, mas mudou o estádio, o desenho do estádio, norma de segurança, setores que tinha arquibancada puseram cadeira, então mudou. Hoje São Januário recebe no máximo umas 20 mil pessoas. O Engenhão comporta mais que o dobro. E o Vasco não briga para jogar lá. Ele quer jogar no Maracanã. Então, existem várias suposições aí, especulações do que estaria por trás. É só querer jogar lá, mas hoje o que há de concreto é o Vasco joga em São Januário. Aí quando tem um jogo de maior demanda, Vasco e Bahia, quer jogar no Maracanã? Não, São Januário mesmo, tá beleza. Segunda-feira de noite, né? Agora, Vasco e Palmeiras, o campeão brasileiro, e a volta do Vasco à primeira divisão. E dois clubes que têm as torcidas que são próximas, as organizadas. Então, é um jogo que não tem briga. Então, até pro cara ir ao jogo, ele sabe que ele é tranquilo. Ah, esse jogo é Maracanã. Aí você vai na justiça, entra com o liminar. Eu acho que o Vasco tem todo o direito de reivindicar. Só que existe um contexto que não pode ser ignorado. O Estado ergueu um estádio de mais de 1 bilhão e caquerada, que já foi um absurdo essa obra, como todas as obras da Copa do Mundo, eu considero excrescência pura. Caretagem, sem dúvida. O Flamengo e o Fluminense assumiram no momento que o Estado estava lá meio largado, e agora, quando está lá o filé mignon prontinho, agora eu quero um pedaço desse bife aí, amigo. Pô, mas eu que preparei tudo, né? Eu que montei tudo aqui. Você quer que eu vou pegar. E vai e pega. Então, esse contexto não pode ser ignorado. Porque os dois... E se não for assim, quem vai bancar o estádio? O Estado, o contribuinte, vai ficar bancando o Maracanã, pagando despesas no Maracanã, porque ou então vai abandonar. Porque se o Fluminense resolve jogar, sei lá, o Fluminense faz acordo com o Botafogo. Ah, eu vou jogar lá no Newton Santos, não quero mais o Maracanã. E o Flamengo vai jogar, sei lá, em Brasília, Cariacica, sei lá onde, né? Como é que faz? Ou se os dois fazem acordo com o Botafogo, vai. Agora a grama sintética, ela suporta mais jogos. Fla-Flu vão jogar, faz acordo com o Botafogo, eles largam o Maracanã. O que vai ser do Maracanã? Tá rolando isso com o Mineirão, né? Mineirão, agora o Cruzeiro. Exato. O que vai acontecer? Estádios erguidos com dinheiro público, quem é que vai cuidar daquilo ali? Vai ficar abandonado? Areia, dunas lá. Ou o governo estadual bancando. Agora, porque aquilo custa dinheiro, né? É o que eu falo. É pouco, estádio de futebol é que nem casa de praia. Está fechado, mas está consumindo grana. Você paga imposto, se tiver piscina, tem que mandar limpar, tiver gramado, tem que mandar cortar, alguém tem que fazer a faxina. Senão você chega na praia, hoje eu vou na minha casa de praia. Aí chega lá, está tudo detonado, você tem que ficar gastando dinheiro sempre. Use ou não. Claro, quando você usa mais. E o estádio está lá. E o Maracanã é um estádio caríssimo. Por quê? Todos esses estádios foram feitos para a dona FIFA. Eles não são estádios feitos para o futebol. São estádios feitos para um evento da FIFA, com as características que ela impõe. A quantidade de camarotes, tudo. Então, um caderno de encargos. Não importa se o perfil do torcedor brasileiro, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, onde for, na Bahia, não combina com aquele tipo de estádio, né?
É tudo feito de acordo com a conveniência da FIFA. Então é um problema, me parece que sem solução.